Bom dia, Desperta Colonial. Meu nome é Beth e hoje eu vou falar para você, vou compartilhar de como proteger o seu coração. Todos nós já recebemos ingratidão, mas talvez você não se considere uma pessoa ingrata. Porque ingratidão é uma coisa difícil da gente reconhecer, é difícil, é sutil. Mas ela nunca vem sozinha, ela vem acompanhada de alguns sinais. Eu vou falar para você. Reclamações, desabafos, amargura, invejas, descontentamento, desânimo e pessimismo. O povo de Deus, aquele povo que saiu do Egito, que caminhou no deserto, eles se esqueceram muitas vezes da bondade de Deus, do seu poder, e reclamaram, desabafaram, estavam cheios de amargura, ingratidão. E eu vou ler agora para você uma passagem da Bíblia que você conhece bem. Está em Números 13, a partir do verso 17, e essa passagem ela fala de quando Moisés, pela orientação de Deus, mandou os espias para a terra prometida. Então acompanha comigo. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos. A vida cristã às vezes não é fácil. E não ia ser fácil para eles também, mas Deus já tinha falado que a terra era deles. E quando eles deram relatório, eles falaram mais sobre os gigantes, sobre as dificuldades, sobre os inimigos. Então eles subiram as montanhas, examinaram, e ali eles viram as coisas não da perspectiva de Deus, eles viram as coisas através da sua própria perspectiva. Mas tinha Josué e Calebe. Estes tinham outro espírito. E conforme nós lemos em Números 14, verso 7, eles falaram: olha, a terra é excelente, há leite, há mel com fartura, o Senhor está conosco, não tenham medo. Então, além disso, eles lembraram dos frutos que eles trouxeram. Eles guardaram provas. Eles trouxeram frutos e tinha até um cacho de uva que era tão grande que precisava de 2 homens para carregar. Mas isso não foi suficiente para os outros. A maioria esqueceu e ficou pessimista e reclamou e ficou descontente, desanimado. Pode ser que hoje você esteja como esses homens. Você talvez já tenha subido, visto, analisado, examinado, prosseguiu, até trouxe frutos, carrega frutos, mas as dificuldades, o desânimo, o pessimismo está fazendo você esquecer de coisas importantes, de quando Deus te chamou, quando você entregou a sua vida a Jesus, quando Ele te salvou, quando você sonhou com propósitos de Deus, com chamado, e talvez até algumas vidas você já tenha levado a Jesus e tenha recebido muitas bênçãos, muitas bênçãos. O Senhor, Deus, hoje, Ele quer consolar o seu coração. Ele fala: tragam os frutos, sejam corajosos, não tenham medo. Este é o outro espírito.
que tinha Josué e Caleb. Eles não esqueceram do que Deus já tinha feito, da sua glória, dos seus sinais, dos seus milagres. Nós temos aqui em casa um caderno, e esse caderno ele tem os nossos pedidos de oração. E ao lado dos pedidos de oração, ele tem as respostas e as datas em que nós tivemos respostas de Deus. E às vezes demorou, mas a gente sempre anota quando Deus respondeu. E tem sido assim muito bom, tem consolado muito o nosso coração, porque quando a gente vê esse memorial da nossa vida, da nossa família, isso alegra muito o nosso coração. Nós restauramos o nosso espírito, às vezes, de um momento que nós estamos desanimados. E esses memoriais são importantes, são os frutos que nós trazemos, eles estão lá, são a prova do amor de Deus, do poder de Deus. Para finalizar, eu quero falar para você de algo que está em Josué, capítulo 4. Nessa parte está descrito um momento em que os israelitas iam entrar na terra prometida. Então, quando o rio Jordão se abriu, como foi aberto no Mar Vermelho, eles atravessaram, antes de entrar em Canaã, o rio Jordão em terra seca. E Deus orientou: olha, quando vocês passarem, vocês peguem pedras, várias pedras, para que vocês do outro lado, vocês construam um memorial. E o povo atravessou o rio Jordão, e do outro lado eles pegaram aquelas pedras do leito do rio, na terra seca, e construíram um memorial. Para quê? Para que eles não esquecessem de que a mão de Deus os tinha guiado até ali. Então, talvez hoje você precisa pegar os seus memoriais, pegar os frutos, as provas que você tem do amor de Deus, do cuidado dele, da fidelidade dele. Não seja pessimista. O antídoto, a proteção do seu coração contra o pessimismo não é o otimismo, mas é a gratidão. Então você tem que se lembrar daquilo pelo que você tem que ser grato. Então busque a Deus. Eu desafio você a buscar a Deus e ver como esse espírito, esse outro espírito que te dá pessimismo, desânimo, como ele vai desaparecer diante da presença de Deus, desse Deus poderoso, que vai te trazer a lembrança de como ele te ama e de como ele vai completar a obra na sua vida. E que essas circunstâncias não são as perspectivas dele para você. Que você deve olhar de outra forma, com outra maneira. Nós vamos orar agora, e se você tem sentido assim esses dias, busque ao Senhor, que Ele vai falar ao seu coração. Vamos orar. Deus querido, nós sabemos do Teu amor, da Tua presença, mas sempre nós precisamos que o Senhor nos ajude a lembrar, a confiar, a não esquecer da Tua glória, dos Teus sinais, e que o Senhor mandou a Jesus para nos salvar. E é no nome dele, ó Pai, que nós pedimos que o Senhor restaure a nossa alegria, Pai, que o Senhor lance para longe de nós todo este desânimo, esse pessimismo, essas murmurações, e que nós, com os nossos lábios, possamos nos alegrar em meio a circunstâncias difíceis, em meio a incertezas, mas nós trazemos os frutos, ó Pai. E com esses frutos, Pai, nós guardamos as provas do Teu amor por nós. No passar dos dias, dos meses e dos anos. E muitas provas ainda teremos naquilo que o Senhor tem reservado para nós. E oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Desperta Colonial.